Fala floresta, beleza? Então, hoje daremos continuidade às nossas aulas de dendrologia. Na sequência, essa é a terceira aula e nós falaremos sobre o bioma cerrado, características para a identificação e a morfologia das nossas árvores. Então, galera, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil possui 6 biomas: o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas. Agora eu quero saber o que vocês acham que muda de bioma em bioma. Qual é a diferença de cada bioma? Um bioma é o conjunto da fauna e da flora de um mesmo local. Bom, cada bioma tem sua fauna e sua flora específica. E por quê? Cada bioma tem sua diversidade única. As condições físicas, climáticas, geográficas e litológicas são as características que vão especificar como o bioma será naquele lugar. A temperatura e a precipitação são fatores muito importantes para a determinação de um bioma e de sua vegetação. O bioma cerrado, que é o que vem a caso nessa aula e é o que eu e nossa Universidade de Brasília está inserida, esse é o segundo maior bioma do Brasil e possui uma área de cerca de 197 milhões de hectares. Ele é também chamado de o berço das águas. Ele é chamado de berço das águas porque daqui do nosso cerradinho nascem 3 das maiores bacias hidrográficas do Brasil, entre elas a do Rio São Francisco. Hoje, nessa aula, aprenderemos tudo sobre o cerrado. O cerrado é uma savana brasileira caracterizada por árvores baixas, arbustos, raízes longas, árvores tortas e muito mais que vocês já conhecem. Mas será que isso é o cerrado mesmo? É a verdadeira imensidão do cerrado? O cerrado é muito mais que isso. O cerrado possui 3 formações: uma formação campestre, uma formação florestal e uma formação savânica. Segundo a Embrapa, na formação campestre nós temos 3 fitofisionomias. O campo limpo, como o nome já diz, é limpo de árvores, ou seja, possui poucas árvores porque o solo é raso. Então, possui muito mais gramíneas e alguns arbustos. Já o campo sujo, ele é sujo de árvores, ou seja, tem algumas árvores distribuídas, possui muitas gramíneas e alguns arbustos. Já o campo rupestre geralmente é localizado em afloramentos rochosos e não possui muitas árvores, poucas herbáceas e poucos arbustos. Na formação florestal, ainda segundo a Embrapa, nós possuímos a mata ciliar, a mata de galeria, a mata seca e o cerradão. A mata ciliar e a mata de galeria são matas que acompanham o curso d'água. Qual é a diferença delas? A mata de galeria tem o dossel fechado em cima do curso d'água e a mata ciliar não tem o dossel fechado em cima do curso d'água. A mata seca geralmente fica sobre afloramentos da rocha calcário, que são bastante férteis e geram um solo fértil, ou seja, a mata fica bem alta, bem desenvolvida, mas não possui um curso d'água para se alimentar, ou seja, mata seca, ela acaba perdendo as folhas, são árvores decíduas, ela acaba perdendo a folha na estação seca para prevenir da sua morte, né? Estratégia. E o cerradão é um cerrado com mata alta, várias árvores, poucas gramíneas. E por último, na formação savânica, nós temos as seguintes fitofisionomias: cerrado denso, cerrado típico, cerrado ralo, parque de cerrado, palmeiral, vereda e cerrado rupestre. O cerrado denso, o cerrado típico e o cerrado ralo se encaixam dentro do cerrado sentido restrito.
Cerrado sentido restrito é uma definição muito popular. O cerrado sentido restrito possui a cobertura arbórea de 5 até 70%. São árvores baixas, tortuosas, de casca grossa e é o cerradinho que a gente conhece naturalmente. A vereda possui cobertura arbórea de 5 a 10%. Geralmente são solos saturados e predominantemente com a presença da espécie buriti, Mauritia flexuosa. E nós temos também o palmeiral, que possui a cobertura arbórea de 30 a 70%, com palmeiras descontínuas. Em solos bem drenados ocorre o pabaçual, guerobal e macaubal. Em solos mal drenados ocorre o buritizal. Então, aproveitando aqui para continuar a homenagem que o Dudu, que fez a aula 1 de dendrologia, prestou ao professor Manuel Cláudio, vim aqui apresentar os livros do Manuel Cláudio. Aqui eu estou sendo guiado por esse livro aqui é o meu bebezinho, Sim, Árvores do Cerrado, Sentido Restrito. Bebezão. Mas também tem outros livros, o Guia de Árvores, 100 Árvores de Brasília, 100 Árvores da Mata de Galeria. As árvores do cerrado têm a casca grossa. Muitos dizem que é por causa do fogo que elas são evoluídas. Não temos como provar isso, mas sim, a casca ajuda muito na proteção contra o fogo. 1 centímetro de casca já é o suficiente para proteger a árvore de um grande incêndio. O fogo no cerrado chegou muito antes de nós. Mas como que ele chegou antes de nós? Então, o fogo no cerrado, antes da gente ir lá e botar o fogo no cerrado, acontecia por meio de raios. Um raio queimava uma árvore e a árvore espalhava o incêndio. Mas isso era na época da chuva. E na época da chuva, um incêndio de grandes proporções pode ser controlado por uma chuva ou outra. Se ficar uma semana sem chover, na próxima chove e apaga o incêndio. O problema é que o fogo no cerrado hoje em dia ocorre na época da seca, onde está tudo seco e não tem chuva, então é muito difícil de controlar. E aí as perdas são... Bom, a biodiversidade do cerrado é gigantesca, tanto na fauna quanto na flora. E ele ainda pode ser considerado um hotspot, ou seja, um hotspot de biodiversidade. Mas o que é isso? Um hotspot é definido como uma área de grande biodiversidade, rica principalmente em espécies endêmicas e que apresentam alto grau de ameaça. O que são espécies endêmicas? Espécies endêmicas são espécies que ocorrem só em determinadas regiões, ou seja, por exemplo, o piqui. O piqui é endêmico do cerrado, ele não vai ocorrer lá na América do Norte, nem na Oceania, entendeu? O cerrado é o bioma mais desmatado do Brasil. Não é a Amazônia, é o cerrado. O cerrado é mais desmatado. Por quê? Porque o cerrado, ele fica em áreas planas. Áreas planas são facilmente plantáveis. Ou seja, os fazendeiros crescem o olho nas áreas planas, compram grandes terras, destroem tudo, toda a biodiversidade. E aí, plantar soja? Soja vai pra onde? Eu não como soja. Vou aproveitar aqui esse momento para fazer uma indicação de um filme. Ser Tão Velho Cerrado. Vou deixar aqui na bio, aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele tem no Netflix e fala da real situação do cerrado nos dias de hoje. Para a identificação de árvores, temos como as principais características o tronco, a copa e a caracterização das folhas. Mas também temos características que nos auxiliam também, mas são um pouco secundárias, como
o odor, a consistência das folhas, a coloração da folha, do tronco, as glândulas que podem aparecer nas folhas, a exudação, que é nada menos que uma resina ou látex, que pode vir do tronco ou da folha. Temos a gema e as galhas também, e as domáceas. Analisando o tronco, e começando pela base dele, a base do tronco a gente já pode observar se ela é monopodial, ou seja, cresce uma base só, ou ela é simpodial, podem crescer duas ou mais. A gente pode analisar o suber, que é a parte mais externa da casca, são as células mortas, ou seja, a gente pode ver a cor do suber, a gente pode ver a deiscência, se ele desgruda quando está maduro ou se ele fica lá para sempre. A copa, por sua vez, é um pouquinho mais difícil de ser analisada em uma floresta, mas quando a árvore está sozinha, ela manifesta de forma única a sua copa. Mas também podemos analisar se a sombra da copa é densa, média ou rala. Podemos também analisar os ramos e a orientação de crescimento. E a caracterização da folha é de extrema importância para nós que gostamos de identificar certamente a espécie. Geralmente na folha, nós analisamos sua margem, seu ápice, sua base, como é formado a estípula, se tem estípula ou não, sua raque, a simetria, a nervação, entre outros. Já as folhas podem ser simples, podem ser compostas bifolioladas, como é o caso do jatobá do cerrado, podem ser compostas trifolioladas, como é o caso do piqui cariocar brasiliense. Ela pode ser digitada também. Digitada por quê? Porque ela remete à forma de uma mão, assim. 1 folíolo, 2 folíolos, 3 folíolos, 4 folíolos, 5 folíolos. Geralmente 5 a 7. Existe também a composta pinada, que pode ser paripinada se acaba em número par, e composta imparipinada se acaba em número ímpar. E também pode ser composta bipinada. Na classificação bipinada, pode ser também paribipinada ou imparibipinada. E a característica mais usada por nós floresteiros é a filotaxia. A filotaxia nada mais é do que a disposição das folhas ao longo do ramo. Então, geralmente, quando a gente está estudando uma árvore e a gente não conhece essa árvore, a gente preenche uma ficha dendrológica, que nessa ficha existem todas as coisas que eu citei para você e todas as opções, você só vai preenchendo no final. Mas geralmente no campo, como a gente costuma analisar a floresta, fazer o inventário de uma floresta, não temos tempo para ficar preenchendo ficha dendrológica de árvore por árvore. Então, a gente usa um guia de campo. Não são todos os livros que possuem uma chave dendrológica, mas nos livros do Manuel Cláudio a gente encontra facilmente essa chave e é muito fácil de analisar as árvores e chegar a uma conclusão de espécie pela ficha. Só vai olhando as características e no final você já vai chegar à espécie. Que característica das espécies aqui nessa aula, porque o Job na aula 2 já explicou um pouquinho mais detalhado sobre essas características, mas eu vim aqui mais para explicar a chave dendrológica e a ficha dendrológica. Mas beleza, a próxima tópico da aula seria as características das famílias e como que eu identifico pelas suas características, vai entrando nas famílias. Por exemplo, a família Bignoniacea, que é a famosa família dos ipês, também é a família dos famosos jacarandás, muito usados na ornamentação de cidades. É aquela com a florzinha roxa. Então, geralmente, essa família Bignoniacea, ela apresenta folhas compostas. Nos ipês, elas são compostas digitadas. Por exemplo, no ipê branco, são 3 folíolos. Os ipês amarelos, geralmente, eles possuem folhas compostas digitadas. Digitadas por quê? Porque geralmente são formato da mão. 1 folíolo, 2 folíolos, 3 folíolos. Os ipês amarelos geralmente possuem 5 folíolos. Claro que podem haver mutações que botem mais folíolos ou menos, enfim. Alguns exemplos são a tabebuia áurea,
que é popularmente chamado de caraíba ou para-tudo, um excelente remédio. Também possuímos o ipê amarelo Androanthus serratifolius, que é o ipê amarelo de mata, que possui de 5 a 7 folíolos. Também possuímos o Androanthus chrysotrichus, que é o ipê tabaco, ou ipê peludinho. Claro que não é sempre que quando você vê uma folha digitada vai ser ipê, claro que não. Tem diversos outros exemplos de árvore digitada, pode ser a munguba, o falso cacau, temos também bolsinha de pastor, que é nativo do Cerrado, sentido restrito. Outra família muito conhecida aqui no Cerrado é a família Anarcadiaceae. Algumas características comuns da família Anarcadiaceae são as folhas alternas, sem estípulas ou simples, ou geralmente compostas em paripinadas. Um exemplo de folha composta em paripinada é a aroeira, Myracrodon undeúva. Outra família bem comum aqui no Cerrado é a família Anonácea. A família Anonácea geralmente é composta por folhas simples, alternas dísticas, com margem inteira e sem estípulas. Ramos geralmente em zigue-zague. Gênero muito comum na família das Anonáceas é o gênero Anona, que é o gênero do araticum, da fruta do conde, do marolo do cerrado. Temos também o gênero Xilópia, da Xilópia aromática, que é a pimenta de macaco. Então, muito obrigado aí para quem assistiu.